Paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor, Maricinha. Paz do Senhor. Dormiu bem, Maricinha? Muito bem, graças a Deus. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 7, verso 14, quinta-feira, encerrando o mês de abril, 30 de abril de 2020. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que Deus te abençoe. Assembleia de Deus, Ministério Belém, diretamente aqui de Pindamonhangaba, estado de São Paulo, transmitindo uma palavra de Deus, louvores ao Senhor e incentivando a todos para bem servir a Deus no seu dia a dia. Vamos orar? Querido, te agradecemos mais uma vez a oportunidade que o Senhor nos dá e, ó Deus eterno, abençoe grandemente a cada família, a cada criança, adolescente, o jovem, os anciãos. Sim, ó Deus, sobre todos venha a tua bondade e a tua misericórdia. Abençoa, te pedimos, os trabalhadores, os empreendedores, estudantes, as autoridades públicas, as donas de casa, todos, ó Deus, que vem zelando, Senhor, que vem cuidando com muita dedicação da família, da cidade. Abençoe grandemente, Pai. Aqueles que estão enfermos e doentes sejam levantados pelo Teu poder, pela Tua graça, Deus eterno e maravilhoso. Assim oramos, Senhor, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, a paz do Senhor. Que dia maravilhoso, mais um dia que o Senhor nos deu. E como diz o livro de Deuteronômio, ele deposita a cada dia que acordamos a força necessária para aquele dia. Cada dia o Senhor tem sido cuidadoso conosco para fortalecer as nossas vidas. Assim é que Deus tem trabalhado conosco, assim é que Deus tem trabalhado em nós e por nós. Continue servindo ao Senhor de todo o seu coração, porque o nosso Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus abençoe a todos que já estão mandando a sua mensagem, a sua participação. Marco Correia Leite, Deus abençoe, com a esposa, né? Laudiceia, Leonardo, Deus abençoe a todos. Amém. Elizabeth Ramos dos Santos, Dolores Braga. Dolores, um beijo, viu? Muito bem. Ana Paula Silva. Com beijo, Ana Paula. Beijo. Pastor José Ricardo, Deus abençoe. Celinha Toledo, mandando bom dia, paz do Senhor para todos os irmãos. Cida Santos. Cida, um beijão, viu? Liliane, um beijo. Letícia, Felipe. Toda a família. Toda a família. Alberto Oliveira Martins, Deus abençoe. Alberto, um beijo. João Pedro, Márcia e Aissa. Beijão, Deus abençoe vocês. Amém. Márcia Mariano, Sandra Cristina Torres. Márcia, um beijo, viu? Nossa líder de ciclo de oração. Deus te abençoe muito. Sandra, um beijo também, viu? Lá de Campinas, a Sandra, viu? Uhum. Narciso Maestro, Deus abençoe. Nascemos para morrer, mas a cruz mudou o nosso destino. Amém. Amém. Beijo, Major. Deus abençoe. Linda mensagem. Pastor Walter Braga. Um abração, pastor. O coordenador dos Baraques, aqui na Assembleia de Deus, Ministério Belém, Pindamonhangaba. Há uma equipe maravilhosa, valorosa de oração masculina, se chama Baraques, os Baraques. Estão semanalmente se reunindo para orar a Deus em tempos normais, né? Nos templos, nas casas de oração. Hoje em dia, é evidente que nas suas casas, mas o serviço não parou. Amém, meus irmãos? O ministério de intercessão é permanente. Muito bem, pastor,
Quem mais? Pastor Walter, já estamos. Daniel Borges, pastor Daniel Borges, Deus abençoe com a sua família, a sua participação. O nosso obreiro Vilela, esposa Márcia, quem mais? Tia Fernanda Braga assistindo. Fernanda, um beijão. Géser, Vinícius, beijo, um abraço. Pastor José Antônio, Deus abençoe, pastor José Antônio, dirigente lá da Terra dos Ipês. Ana, um abração, viu? E um beijo. Exatamente. Olha, qual é o primeiro hino, aliás, Amaricinha? Número 1. Número 1? Puxa vida, fácil de achar. Primeiro hino da nossa harpa, com que nós vamos louvar a Deus, agradecemos a Lourdes Aprígio, Natanael, lá do Jardim Resende, que estão chegando e participando com a gente. Hoje nossa programação tem que ser mais abreviada, nós sabemos que há muitos afazeres nos lares, né? Hino de número 1. Deus prometeu com certeza chuvas de graça mandar. Ele nos dá fortaleza e ricas bênçãos sem par. Chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para o reinado de amor. Chuvas de graça, chuvas pedimos ao Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dai-nos, Senhor, amplamente teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente, Põe dentro de nosso ser. Chuvas de graça, chuvas pedimos ao Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faze os teus servos piedosos, dai-lhes virtude e valor, dando os teus dons preciosos do Santo Preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos ao Senhor. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Amém. chuvas de graça, chuvas pedimos, Senhor. E é verdade, irmãos, como é necessário, não é? Termos a nossa vida regada com as chuvas da graça de Deus. Deus abençoe os nossos irmãos, Mário Jorge Silva, aqui de Tremembé, Ana Maria, Altair, Tadeu, Constâncio, a esposa Selma, da Vila São Paulo. Deixa eu dizer a vocês, quem mais pode estar chegando aqui? Deixa eu dizer a vocês, meus irmãos, AD Belém Pinda, AD Belém Pinda. Este é o endereço no Facebook, no YouTube, e sua participação cantando o hino da harpa com a sua família. Mande no nosso WhatsApp, teremos imenso prazer em postar ali no canal do YouTube e ficará para a posteridade esse momento histórico. Você reuniu a família, cantou o hino favorito da sua harpa cristã e nós vamos ali colocar essa galeria de hinos que adoram a Deus, mesmo sem música, mesmo sem um acompanhamento musical, não é? A capela, né, como se diz, você e a sua família poderão cantar. Não é um concurso, não haverá jurados para julgar a qualidade vocal, nada disso. É um tributo a Deus, que você e sua família fará, mandará no nosso WhatsApp e nós
enviaremos para o canal YouTube da nossa igreja, que é AD Belém Pinda, igualmente ao canal, ao nome que damos aqui no Facebook. Amém? Que Deus te abençoe. Continuamos aguardando, ansiosos pela sua participação. Pastor Valdo dizendo que ele é um baraque, né? A oração não cessou, todas as madrugadas, buscando ao Senhor para que a nação se converta, se renda aos pés de Jesus, aceitando a Cristo como Salvador. Deus abençoe a todos. José Ricardo Ortiz, enviando Provérbios 3, versos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Muito obrigado, viu, prezado irmão Ricardo Ortiz, da Vila São Benedito. Também nossa estimada irmã Alice Marques Valadares, de São José dos Campos. Benção, mãe, um beijo. Ângela Rodrigues, Ângela, lá de hoje. Penápolis. Que bom. Deus abençoe. Um abração, viu? Logo Levi, cedo, um abraço. Logo cedo, hein? Thalita e Gabriel. Amém. Ah, que bom ter Satisfação. vocês. A Sandra Cristina também disse a vocês, lá de Campinas, pede oração pelo seu pai, Domingos Gomes, que precisa retirar o rim esquerdo. Oh, meu Deus. Oh, Jesus. Não é fácil mesmo. Meu Deus. Ana Catarina Guerreiro mandando bom dia, Pai do Senhor Jesus para todos. Amém, Muito Ana. bem. Que maravilha. Deus abençoe você. Um beijo, viu? Será que a oração faz Deus mudar de ideia? Esse é o ponto que queremos tratar com vocês. Claro que não com a profundidade que o tema merece, com todas as considerações. Existem até considerações filosóficas sobre isso, né? Que durante séculos, durante todos os tempos, isso provocou debates, mas nós vamos olhar para a palavra de Deus, não é? E examinar momentos sobre isso, não é? A pergunta é, a oração faz Deus mudar de ideia? Vamos caminhar nesse tema importante para todos nós, olhando um e outro texto bíblico a respeito disso, tá bom? A leitura inicial que faremos é esta aqui, olha. Malaquias 3 e versículo 6. Enquanto a irmã Licinha localiza mais um, Malaquias 3 e 6, último livro do Antigo Testamento, diz assim, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Vamos examinar textos da palavra de Deus que abordam esse importante assunto. Amém? A oração pode fazer Deus mudar de ideia? Vamos lá. Qual é o próximo hino, irmã Licinha? É 151. 151? Hino de número 151. Vamos louvar o Senhor com muita alegria, muita gratidão, não é? Porque Ele que dá a vida, a respiração e todas as coisas. Estamos respirando, estamos vivendo em Deus, por Deus, para Deus. Amém? 151. Fala, Jesus querido. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim, fala com tua bondade, fica ao pé de mim. Meu coração aberto está pra tua voz ouvir, enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em eterno tom. Ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. Para teus filhos fala, e no
pedir santo dom, quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor o amar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me Cada dia, sempre em eterno tom, ouvir tua voz eu quero, e nesse mesmo som, como no tempo antigo, tu revelaste a lei, mostra-me tua vontade e a tua santa grei, deixa-me gloriar-te, quero a ti louvar, cantar alegremente e sempre te honrar. Fala-me suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, livre te hei de pôr. Fala-me cada dia, sempre em eterno tom, ouvir tua voz eu quero, e neste mesmo som. O autor deste hino não é identificado em nossa harpa. Então você vê que verdadeiras preciosidades nem sempre tem o autor identificado, né? Muitas vezes você realiza algo para Deus e seu nome não é citado, não é lembrado, não é mencionado, e você pensa, será que eu fiz bem? Será que Deus aprovou? Irmãos, certamente, Deus tem tudo sob seus cuidados e sob seu olhar. Ele não somente conhece o trabalho feito, ele viu o trabalho feito, mas, sobretudo, Deus tem um olhar que nenhum homem na face da terra consegue ter. E o olhar de Deus é exatamente para o coração. Qual a intenção? Com que propósito isto foi feito? Às vezes coisas legítimas, coisas boas, coisas até úteis são feitas, mas com qual intenção? O Senhor, que julga com justiça, com reta justiça, sabe avaliar precisamente isso. E mesmo que aquele serviço, aquele trabalho realizado, não ganhou publicidade, notoriedade, mesmo assim, Deus conhece a intenção do coração e naquele dia o Senhor retribuirá justamente. Enquanto isso não acontece, cada dia e todos os dias, Deus vai te amparando e te fortalecendo para cumprir o que a Bíblia diz, não é? Meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Que Deus te abençoe. Esta é uma rápida observação, tendo em conta a autoria desse maravilhoso hino que nós cantamos, não estar aqui identificada. Que Deus abençoe a todos. Deus abençoe Edir Claudino, lá de São José dos Campos. Deus abençoe, querida irmã. Um beijo, Edir. Conhecida antiga de nossa irmã Licinha e nós mesmos, né? Márcia Mariano mandando bom dia, na paz do Senhor, mais uma manhã gloriosa na presença do Senhor.
o pastor Alex Domingos e a esposa Kelly de Tremembé, saudando aqui a todos assistindo, não é? Como também a Sandra Cristina Torres. Amém. Deus abençoe grandemente a sua participação. Já podemos meditar na palavra de Deus, irmã Alicinha? Sim. E depois já viremos com mais um hino, já encerrando essa participação na manhã deste dia, para logo mais à noite, às 19 horas, nos encontrarmos, não é? Aí outros membros da família estarão presentes, que alguns saem para o trabalho, não é? Trabalhos necessários, trabalhos essenciais, atividades fora de casa que são necessárias, enfim. Faz parte do momento que a gente vive, né? Mas, meus irmãos, eu coloquei uma pergunta diante deste assunto, diante desse momento que estamos aqui nesta manhã. E a pergunta é a seguinte: a oração faz Deus mudar de ideia? Não é? É evidente, meus irmãos, que nós temos textos bíblicos que podem amparar sobre isso. Propositalmente, nós lemos aqui em Malaquias 3, o versículo 6. E dentro do mesmo versículo, nós encontramos uma resposta sim e uma resposta não para essa pergunta. Impressionante, né? Porque eu, Senhor, não mudo. Então, se você ler a primeira parte do verso, a sua resposta é não. Deus não muda de ideia mesmo com a nossa oração. Porque ele mesmo disse, eu não mudo. E aí você lê a segunda parte do texto que diz, por isso, porque eu não mudo, vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Não é? E aí você pode argumentar, com a leitura da segunda parte deste verso, que Deus não consumiu os filhos de Jacó por uma promessa feita a Abraão, uma promessa que fez a Abraão. Essa é uma parte da história. Deus sustenta a promessa que faz. Mas você também pode pensar razoavelmente numa outra parte da história. E o que dizer da rebelião? O que dizer da obstinação daquele povo, depois de ter salvo lá do Egito com mão forte, as pragas que destruíram, desmoralizaram Faraó e seu exército, o maná, a provisão de Deus durante todo o caminho naquele deserto, até mesmo chegar na terra prometida, para entrar no deserto atravessando o Mar Vermelho, para entrar em Canaã atravessando o Rio Jordão, sinais maravilhosos que Deus demonstrou para aquele povo, e em resposta, em reciprocidade, Deus recebia constantemente, diariamente, a rebelião, a desobediência, a exaltação daquele povo. Chegou um dia Deus a abrir a terra e engolir vivo aqueles que se manifestaram rebeldes. É uma situação tremenda. Então, a segunda parte deste verso, embora houvesse uma promessa de Deus para aquele povo, não é? E com base na sua palavra de não mudar aquilo que ele determinou, também a gente pode ver o quê? O amor, a misericórdia e a compaixão de Deus não permitiu que Deus destruísse finalmente aquele povo. Porque Deus não é somente todo-poderoso, onipotente, onipresente. Não, Deus não é todo sabedoria. Deus também é todo bondade, todo misericórdia, todo compaixão. Ele é completo nesses atributos. Então, se por um lado Deus determina um acontecimento, um evento, ele afirma algo que vai fazer e depois não faz, há atributos divinos que exatamente por não mudarem, por fazerem com que Deus
não deixe de ter misericórdia, não deixe de ser amoroso, não deixe de ser compassivo, ele acaba fazendo diferente do que havia afirmado. Então, exatamente porque Deus é imutável, é que às vezes Deus muda. Que coisa interessante, que paradoxo, que somente os atributos de Deus podem responder para nós. Nós temos alguns exemplos na palavra de Deus que nos faz perceber, primeiro, antes de tudo, que o clamor feito a Deus é algo que faz com que Deus se movimente em nossa direção. Por exemplo, lá no livro de Êxodo, já passamos por aqui esses dias atrás, mas agora em outro contexto, nós estamos afirmando o que Deus disse para Moisés lá no deserto, lá no Monte Horebe. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e larga, que emana leite e mel. Verso 9. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão. Então, neste texto bíblico, você vê Deus se movendo em função do quê? Do clamor, da opressão sofrida pelos filhos, os filhos de Deus, vamos dizer assim, o povo hebreu. Então, a oração, sem dúvida alguma, ela faz este movimento dos céus, do próprio Deus, do próprio Criador, vir ao encontro das nossas necessidades. Já no começo do Novo Testamento, o Senhor também diz algo quando está instruindo sobre oração, porque esse é o tema que nos faz reunir pelas manhãs. Ele diz, em Mateus capítulo de número 6, diz assim, orando, verso de número 7, não useis de vãs repetições como gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos, não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. E a seguir, Jesus ensina o conteúdo maravilhoso que toda oração precisa ter. Pode ser até recitada, não há nenhum mal nisso. Ajuda a lembrar a estrutura de uma oração completa. Mas dentro dessa oração chamada do Pai Nosso, o Senhor ensina a todos nós que podemos pedir sim, que podemos suplicar sim. E assim, tanto no Antigo como no Novo Testamento, nós vemos que o nosso Deus é um Deus que ele responde e se movimenta também pelas nossas orações. Que coisa maravilhosa. Você pode perceber em outros atos de Deus, na história bíblica, como Deus agiu, por exemplo, para reconstruir Jerusalém, os seus muros, o seu templo. Por quê? Porque tinha um homem lá na fortaleza, na sede do reinado do Império Mundial, dos Medos e dos Persas, tinha um homem que estava com o coração contrito. O nome dele era Neemias, como também Esdras. Todos estes homens de Deus, em oração a Deus, se sentiram movidos para a reconstrução material e reconstrução espiritual do povo de Deus e das coisas de Deus. Em resposta a essas orações, o tempo do exílio vai terminar, vai encerrar. Os 70 anos profetizados por Jeremias estão chegando ao final. E juntamente com o cumprimento dessa profecia de Jeremias, Deus também ouve as orações desses servos de Deus e providencia tudo o que é necessário para esta reconstrução. Então, de mãos dadas, vemos Deus e os homens de Deus fazendo orações e movendo e trazendo mudanças. O que não falar de mulheres estéreis, como Sara,
como Rebeca, como Raquel, como Ana, como Isabel, mulheres que não podiam gerar filhos e mudaram o curso da natureza em resposta à oração. Deus mudou a vida dessas mulheres que abraçaram filhos e experimentaram a alegria da maternidade por causa da sua oração. Nós encontramos Deus, textualmente falando, lendo, que arrepende-se. Eu quero ler, esse texto eu gostaria de ler com você. No profeta Jonas, Amós, Obadias, Jonas. Vai comigo. Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, capítulo 3, o verso 10. E Deus viu as obras deles, dos ninivitas, do rei até os súditos, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. O profeta Jonas chega a ficar indignado, porque pensava ele, como Deus me manda uma missão para orar pela salvação de um povo inimigo, que faz mal a nós, que faz mal a Israel? Como Deus faz uma coisa dessa? Ele chega até tomar viagem para o lado oposto. E todos conhecem a história, através de um grande peixe, ele é vomitado e tem que caminhar quilômetros e quilômetros, ir lá em Nínive pregar o arrependimento. Não pregou, nem pregou com compaixão. Não, ele pregou as palavras que Deus mandou pregar. Mas aquelas palavras provocaram um arrependimento no povo. O arrependimento no povo provocou a mudança na ideia do próprio Deus. Para nós, humanos, que estamos sujeitos ao tempo e ao espaço, é evidente que para Deus, desde antes da fundação do mundo, todas as coisas estão nuas e patentes diante dele. Mas para transmitir isso numa linguagem que a gente compreenda, ao longo da história que Deus observou, viu realizar e nela interferiu, ao longo dessa história, a gente observa aqui? Observa que a oração, o arrependimento, o quebrantamento faz sim mudanças acontecerem. Então, o nosso Deus é imutável e nós louvamos a Deus por isso. Porque não é somente a sua onipotência que é imutável, não somente a sua justiça é imutável, mas a sua bondade também é imutável. O seu amor também é imutável. E por causa disso, é que Jesus, tendo saído de entre nós, voltou à direita de Deus e está lá e vive para interceder por nós. Aos Hebreus 7, verso 25, por que não ler, né? Aos Hebreus, diz o seu escritor, o capítulo 7, revelando o que faz Jesus hoje à direita de Deus. Alguma pessoa pode ter essa curiosidade. E diz assim, portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Então, as intercessões nada mais são do que pedidos, rogos, súplicas que se fazem a Deus para que situações se modifiquem, sejam mudadas. E se estas situações às vezes acabam não sendo modificadas, aquele que ora acaba sendo modificado. Porque a oração tem esta maravilhosa graça e este efeito. Muitas vezes você se dedica tempos pela mudança de uma situação, pela mudança de um cenário, mas o que Deus realmente está fazendo é mudando você. Você que está orando está sendo mudado, está sendo modificado. De repente, você olha para a sua vida, olha para a vida da sua família e você vai vendo que você ficou diferente, ficou paciente, ficou mais esperançoso, ficou mais confiante,
ficou mais seguro. Estes são resultados certos da pessoa que faz oração regularmente para Deus. São pessoas que não agem com precipitação, são cuidadosas, porque Deus está caminhando, escolheram andar com Deus todos os dias da sua vida. Então, diante desses textos da palavra de Deus, que nós acabamos de passar aos irmãos, de meditar com os irmãos, fica aqui o nosso convite, não é? Nós não precisamos enfrentar a Deus, não precisamos fazer uma queda de braços com Deus, mas certamente a imutabilidade de Deus também lhe permite mudar de ideia, mudar de pensamento. E aquilo que o Senhor deseja para nós, no fim das contas, no final do final do final, o Senhor deseja para nós pensamentos de paz e não de mal, para a gente alcançar o fim que tanto desejamos. Durante o caminho, parece que as coisas não estão indo assim como a gente planejava, não estão de acordo com o nosso roteiro, nosso script. Porém, o Senhor Deus, que está em todo o tempo e em todo lugar, ao mesmo tempo, é uma coisa tão grandiosa que a gente não consegue descrever, né? Mas, desse jeito como estamos falando, você percebe que ele não só vê o ato, como vê a sua consequência. E Deus um dia disse para o profeta Isaías, vai lá e diz para Ezequias que ele morrerá e não viverá. Vou terminar agora. E Isaías, o profeta, com toda ousadia, entrou no palácio. Põe em ordem a tua casa, ó rei Ezequias, porque morrerás e não viverás. É duro, hein, irmão? Já pensou? Chegar essa mensagem? Eu, particularmente, não quero saber o dia da minha morte, sinceramente. Que eu acho que isso não me ajudará em nada, saber que eu vou morrer dia tal. Para quê? Qual é a ideia disso? Né? Mas Deus disse, vai lá e avisa o rei Ezequias, ele morrerá, põe em ordem a tua casa. Sabe o que aconteceu? Isaías dá meia volta, vai saindo do palácio, e enquanto Isaías está indo embora, Deus, o mesmo Deus, opera, eu tenho certeza, eu creio nisso, um quebrantamento no rei. O rei se volta para a parede e começa a chorar, e chora copiosamente, pedindo que Deus lhe dê mais um tempo de vida. Você sabe o que foi que aconteceu? Deus mudou de ideia. E antes de Isaías sair do palácio, disse para ele, volta lá e diga para ele, eu vi o seu quebrantamento, eu vi a sua humilhação, então você viverá mais 15 anos. Olha que maravilha. Só para falar isso a gente fica até arrepiado. Porque Deus pode fazer isso. Deus faz isso. A história está repleta disso. Então, Ezequias teve uma oportunidade e viveu mais 15 anos. Infelizmente, o resultado de ter sido atendido é que veio a nascer o seu sucessor, Manassés. Porque Manassés veio logo depois que Ezequias pediu a extensão da sua vida. E sabem quem foi Manassés? O pior rei da história de Judá. O homem que chegou a oferecer até o filho em azeite fervente a Moloque, por causa da sua loucura e idolatria. Mas este mesmo Manassés, a história vai contar, que também um dia se arrepende, não é? E Deus lhe dá o perdão. Então, este Deus pode mudar? A sua oração pode fazer com que Deus realize coisas que você nem imaginaria, porque você pensa que esse Deus realmente é inflexível. Pense nisso. Que Deus te abençoe. Tenha um dia maravilhoso. E que todas as mudanças que você deseja, que são legítimas, serão, na sua visão, na sua perspectiva, abençoadoras. Aproveite. Vá buscar a Deus em oração.
em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus te abençoe, medite na palavra de Deus. Estamos terminando a saudação final para Rosângela Miranda Ramos, lá de Marília. Bom estar com vocês a cada manhã. Obrigado, viu, irmã Rosângela? Um beijo, Rosângela. A satisfação. Sua mãe também. Beijo, irmã Elizabeth. Isso, Ariane Flores, com Fagner, lá de Moreira César. Laílson. Ô, pastor Laílson. Pastor Laílson. Um abração, Deus viu? abençoe. Beth, um abraço, um beijo. Canta muito, hein, Beth? É de Marília também. Tá lindo. Luceli Souza, ou Luceli Souza. Luceli. Manda para nós depois seu endereço, tá bom? Ana Catarina Guerreiro, Deus abençoe, glória a Deus, palavra maravilhosa, que palavra abençoada, meu Deus, Deus continue sempre usando, amém. Tatiana e Jefferson Malaquias, Deus abençoe, viu, grande? Amém. Celinha Toledo, Ana Catarina Guerreiro, Sandra Cristina Torres, piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia, Salmo 145, verso 8. E Elda chegou aqui no finalzinho, na ponta, os 45 do segundo tempo. E está agradecendo a Deus. Deus abençoe. Nós temos que encerrar. Dá um beijo, viu? Temos que encerrar, né, Marisa? 19 horas, viu? Em nome de Jesus, vamos novamente nos encontrar e fazer isso. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. Amém? Oremos, irmã Licinha. Querido Jesus, agradecemos este encontro com os teus filhos. Pedimos a tua bênção sobre teus servos, tuas servas, sobre a criança, o adolescente, o jovem, os casais, os idosos, todos. Todos sejam abençoados pelo Senhor. Responde a oração que os teus filhos manifestaram nesta manhã. Sim, nesta manhã fizeram pedidos, apresentaram ao Senhor. Senhor, imutável Deus, muda situações que estão sendo necessárias. Aceita, meu Senhor, a nossa súplica. E tal qual o nosso Jesus vive intercedendo à direita de Deus, nós rogamos, Senhor, a tua mudança para nossas vidas, para a nossa cidade, para a nossa nação. Oramos assim e agradecemos em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e para sempre, todos digamos amém. Deus te abençoe. Até 19 horas.